Return Audiolivros Tradicionais apresenta Knos, conto folclórico tirado do livro Swedish Fairy Book. Para mais contos inéditos, acesse nosso site e redes sociais. Knos. Era uma vez uma pobre viúva que encontrou um ovo sob um monte de galhos enquanto colhia gravetos na floresta. Ela pegou o ovo e colocou-o sob uma gança, e quando a gança chocou, um menino saiu do ovo. A viúva o batizou de Knos, e esse garoto era uma raridade, pois quando tinha apenas 5 anos, já estava crescido e mais alto do que o homem mais alto. E ele comia proporcionalmente, pois comia um pão inteiro de uma só vez, e no final, a pobre viúva teve que recorrer à assistência aos pobres para conseguir comida para ele. Mas as autoridades da cidade disseram que ela deveria colocar o menino como aprendiz em uma profissão, pois ele era grande e forte o suficiente para ganhar o próprio sustento. Assim, Knos foi aprendiz de ferreiro por 3 anos. Como pagamento, ele pediu um traje e uma espada a cada ano. Uma espada de 500 quilos no primeiro ano, uma de 1.000 quilos no segundo ano e uma de 1.500 quilos no terceiro ano. Mas depois de estar na ferraria apenas alguns dias, o ferreiro ficou feliz em dar a ele os 3 trajes e as 3 espadas de uma vez, pois ele quebrou todo o seu ferro e aço em pedaços. Knos recebeu seus trajes e espadas, foi para a propriedade de um cavaleiro e se contratou como criado. Uma vez disseram a ele para ir à floresta para recolher lenha com o restante dos homens, mas ele continuou sentado à mesa, comendo muito tempo depois que os outros já tinham ido embora. E quando finalmente tinha saciado sua fome e estava pronto para partir, viu os 2 jovens bois que deveria conduzir esperando por ele. Mas ele os deixou esperando e foi para a floresta, agarrou as 2 árvores mais altas que cresceram lá, arrancou-as pelas raízes, pegou uma árvore debaixo de cada braço e as carregou de volta para a propriedade. E ele chegou muito antes dos outros, pois eles tiveram que derrubar as árvores, serrá-las e carregá-las nas carroças. No dia seguinte, Knos teve que debulhar. Primeiro ele procurou a pedra mais pesada que conseguiu encontrar e rolou-a pelo grão, soltando todo o milho das espigas. Então ele teve que separar o grão da palha. Ele fez um buraco em cada lado do telhado do celeiro, ficou do lado de fora e soprou. E a palha voou para o quintal, e o milho permaneceu em um monte no chão. Nesse momento, o seu mestre estava passando por perto e, curiosamente, colocou uma escada contra o celeiro. Subiu e olhou para baixo por um dos buracos. Mas Knos ainda estava soprando e o vento pegou seu mestre, que caiu e quase morreu no pavimento de pedra do pátio. Ele é um sujeito perigoso, pensou o mestre. Seria bom se livrar dele, caso contrário, ele poderá se livrar de todos nós. Além disso, ele comia tanto que era difícil mantê-lo alimentado. Então ele chamou Knos e pagou-lhe o salário por 1 ano inteiro, sob a condição de que ele partisse. Knos concordou, mas disse que primeiro deveriam providenciar uma provisão decente para sua viagem. Então foi permitido a ele ir ao celeiro por si mesmo, e lá ele pendurou um pedaço de bacon em cada ombro, enfiou todo o pão debaixo de cada braço e se despediu. Mas o mestre soltou o touro malvado contra ele. No entanto, Knos agarrou-o pelos chifres, o lançou sobre o ombro e assim partiu. Depois ele chegou a um matagal onde abateu o touro, o assou e o comeu junto com o pão. E quando terminou, tinha saciado um pouco da sua fome. Então ele chegou à corte do rei, onde reinava uma grande tristeza, pois uma vez, quando o rei estava navegando no mar, um troll marinho invocou uma terrível tempestade, de modo que o navio estava prestes a afundar. Para escapar com a vida, o rei teve que prometer ao troll marinho que daria a ele o que quer que aparecesse primeiro, quando ele chegasse à costa. O rei pensou que seu cão de caça seria o primeiro a correr em sua direção, como de costume. Mas em vez disso, suas 3 filhas jovens vieram remando em um barco. Isso encheu o rei de tristeza, e ele prometeu:
que quem quer que salvasse suas filhas poderia escolher uma delas para ser sua noiva. Mas o único homem que parecia querer ganhar a recompensa era um alfaiate chamado Pedro Vermelho. A Cnós foi dado um lugar na corte do rei, e sua função era ajudar o cozinheiro. Mas ele pediu para ser dispensado no dia em que o troll viria para levar embora a princesa mais velha, e eles ficaram felizes em deixá-lo ir, pois quando ele tinha que enxaguar a louça, ele quebrava os utensílios de ouro e prata do rei, e quando lhe diziam para buscar lenha, ele trazia uma carruagem inteira de uma vez, fazendo as portas saírem de suas dobradiças. A princesa ficou de pé na beira do mar, chorando e se lamentando, pois podia ver o que a esperava. Além disso, ela não tinha muita confiança em Pedro Vermelho, que estava sentado em um toco de salgueiro com uma espada enferrujada na mão. Então Cnós veio e tentou confortar a princesa da melhor maneira que sabia e pediu a ela para pentear seu cabelo. Sim, ele podia apoiar a cabeça em seu colo e ela penteou seu cabelo. De repente, houve um rugido terrível no mar. Era o troll que estava chegando, e ele tinha 5 cabeças. Pedro Vermelho estava tão assustado que rolou do tronco de salgueiro. "Cnós, é você?" perguntou o troll. "Sim", disse Cnós. "Me puxe para a praia", disse o troll. "Solte o cabo", disse Cnós. Então ele puxou o troll para a praia. Mas ele tinha sua espada de 500 quilos ao lado e com ela cortou todas as 5 cabeças do troll e a princesa foi libertada. Mas quando Cnós partiu, Pedro Vermelho colocou sua espada no peito da princesa e a forçou a dizer que ele a havia libertado. Agora chegou a vez da segunda princesa. Mais uma vez, Pedro Vermelho estava sentado no tronco de salgueiro com sua espada enferrujada. E Cnós pediu para ser dispensado por um dia e foi até a beira-mar pedir à princesa que penteasse seu cabelo, o que ela fez. Então apareceu o troll, e desta vez ele tinha 10 cabeças. "Cnós, é você?" perguntou o troll. "Sim", disse Cnós. "Me puxe para a praia", disse o troll. "Solte o cabo", disse Cnós. E desta vez Cnós tinha sua espada de 1000 quilos ao lado e ele cortou todas as 10 cabeças do troll. E assim a segunda princesa foi libertada. Mas Pedro Vermelho manteve sua espada no peito da princesa e a forçou a dizer que ele a havia libertado. Agora era a vez da princesa mais jovem. Quando era hora de o troll vir, Pedro Vermelho estava sentado no tronco de salgueiro com sua espada enferrujada. E Cnós veio e pediu à princesa que penteasse seu cabelo, o que ela fez. Desta vez, o troll tinha 15 cabeças. "Cnós, é você?" perguntou o troll. "Sim", disse Cnós. "Me puxe para a praia", disse o troll. "Solte o cabo", disse Cnós. Cnós tinha sua espada de 1500 quilos ao lado, e com ela cortou todas as 15 cabeças do troll. Mas a espada de 1500 quilos era um pouco curta e insuficiente, e as cabeças cresceram novamente. Nisso, o troll pegou a princesa e a levou consigo. Um dia, quando Cnós estava indo embora, ele encontrou um homem carregando uma igreja nas costas. "Você é um homem forte", disse Cnós. "Não, eu não sou forte", disse ele. "Mas Cnós, na corte do rei, ele é forte, pois ele pode pegar aço e ferro e soldá-los com as mãos como se fossem argila." "Bem, eu sou o homem de quem você está falando", disse Cnós. "Venha, vamos viajar juntos." E assim eles viajaram juntos. Depois encontraram um homem carregando uma montanha de pedra nas costas. "Você é forte?", disse Cnós. "Não, eu não sou forte", disse o homem com a montanha de pedra. "Mas Cnós, na corte do rei, ele é forte, pois ele pode soldar aço e ferro com as mãos como se fossem argila." "Bem, eu sou esse Cnós. Venha, vamos viajar juntos", disse Cnós. Então, todos os 3 viajaram juntos.
Knos os levou para uma viagem no mar, mas acho que eles tiveram que deixar a igreja e a montanha de pedra em terra firme. Enquanto estavam navegando, eles ficaram com sede e atracaram em uma ilha, onde havia um castelo, para pedir uma bebida. Agora, este era o castelo onde o Troll morava. Primeiro, o homem da igreja nas costas foi, e quando entrou no castelo, viu o Troll com a princesa no colo, e ela estava muito triste. Ele pediu algo para beber. "Sirva-se, o cálice está na mesa", disse o Troll. Mas ele não conseguiu nada para beber, pois, embora conseguisse mover o cálice do lugar, não conseguia erguê-lo. Em seguida, o homem com a montanha de pedra entrou no castelo e pediu algo para beber. "Sirva-se, o cálice está na mesa", disse o Troll. E ele também não conseguiu beber nada, pois, embora conseguisse mover o cálice do lugar, não conseguia erguê-lo. Então Knos entrou no castelo e a princesa ficou cheia de alegria e pulou do colo do Troll quando viu que era ele. Knos pediu algo para beber. "Sirva-se", disse o Troll, "o cálice está na mesa." E Knos pegou o cálice e o esvaziou de um gole só. Então ele bateu com o cálice na cabeça do Troll, fazendo-o cair da cadeira e morrer. Knos levou a princesa de volta ao palácio real, e como todos ficaram felizes. As outras princesas reconheceram Knos novamente, pois haviam entrelaçado fitas de seda em seu cabelo quando o haviam penteado. Mas ele só podia se casar com uma das princesas, aquela que ele preferisse, então escolheu a mais jovem. E quando o rei morreu, Knos herdou o reino. Quanto a Pedro Vermelho, ele teve que ir para o barril de pregos. Agora você sabe tudo o que eu sei.